Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics e hoje vou fazer a análise à série Duke, que está a ser publicada aqui em Portugal pela editora Arte de Autor e que é da autoria do ilustrador Herman, que é um conhecidíssimo ilustrador belga e que conta com argumentos do seu filho. A série iniciou a sua publicação no ano de 2017 na Bélgica e no mesmo ano recebeu a edição portuguesa pela Arte de Autor. A partir desse ano, todos os anos tem recebido um novo volume, até este ano de 2021 em que recebemos o quinto volume, e a Arte de Autor tem acompanhado também esses lançamentos anuais da série. A série Duke é mais uma aposta da Arte de Autor no estilo western, depois de terem recuperado a série Bouncer, que foi inicialmente publicada pela ASA. Agora a Arte de Autor tem feito também uma aposta numa série totalmente publicada pela Arte de Autor aqui em Portugal, que é o Duke. Os westerns estão a ter cada vez mais espaço agora no mercado português e editoras como a Ala dos Livros, a Seita, a Gradiva e a própria Arte de Autor já fizeram lançamentos de séries deste género neste ano de 2021. Para quem conhece o género do western, talvez esteja mais contextualizado com os filmes, por exemplo, do Sergio Leone com o Clint Eastwood. No entanto, eu acho que esta série Duke tem uma abordagem muito própria ao próprio estilo do western e que conquistou-me logo desde a primeira página. A própria cena inicial do volume 1 já dá o tom da história, não é? Nós somos contextualizados, digamos, no final do século XIX e acompanhamos um mineiro que encontra uma pepita de ouro e leva-a para casa sem que ninguém saiba. Depois, passado alguns momentos e com a passagem das páginas, nós vemos um grupo de homens a assaltar a sua casa, a revirar completamente a casa e até que encontram a pepita de ouro, não é? É então aí que fazem um ultimato ao homem. No entanto, acabam por matar o seu filho e a sua mulher numa cena absolutamente brutal e muito crua, o que mostra que a série Duke tem uma abordagem muito realista a este tipo de histórias, não é? Se por um lado, não é, muitos filmes têm essa abordagem mais heroica e muito preto no branco, não é, em que percebemos bem quem são os bons e quem são os maus, aqui na série Duke as coisas são mais em tons de cinza e muitas vezes os personagens fazem coisas más com boas intenções. Então, neste contexto, que somos apresentados ao protagonista, que se chama Morgan Finch, não é? Mais conhecido como o Duke, e ele é uma espécie de ajudante do marechal da cidade, e nesse primeiro volume nós vamos ver o Duke, digamos, a enfrentar esses homens que trabalham para o dono da mina. É também nesse primeiro volume que vamos conhecendo também uma galeria de personagens secundários, como por exemplo o próprio marechal, temos também a cunhada do Duke, conhecemos também o seu irmão Clem, que tem, digamos, uma relação, digamos, muito especial com o Duke e que é desenvolvida ao longo de todos os volumes, bem como o proprietário da mina, que também vai ter muito destaque ao longo dos 5 volumes. Na minha opinião, talvez o primeiro volume seja o mais fraco de todos. Isto não significa que o volume seja mau, de todo. Na minha opinião é um volume muito bem conseguido. No entanto, eu acho que a partir do segundo a história fica realmente muito mais interessante e também há uma ligação muito maior entre os volumes. Por exemplo, a partir do volume 2 a maior parte deles acaba com um cliffhanger, e então eu acho que para quem quiser começar a ler a série eu aconselho a ler tudo de uma vez, não é? Os 5 volumes, se tiverem a oportunidade, porque aí irão ter uma percepção melhor da história, e na minha opinião eu, por exemplo, fiz a leitura dos 2 primeiros volumes num dia, depois no outro dia li o terceiro e o quarto e depois ao terceiro dia li o quinto volume, e gostei muito, não é? São livros que se leem muito bem. Há um grande equilíbrio entre o argumento e a arte do Herman, não é? Nunca temos texto a explicar o que a arte já transmite através do seu desenho, e na minha opinião eu acho que isso é uma das coisas mais importantes na banda desenhada, haver esse equilíbrio entre texto e arte. Falando do argumento, não é? Temos aqui um grande desenvolvimento do personagem do Duke, não é? Nós vamos percebendo a natureza dele, não é? Inicialmente ele é um personagem que se tenta afastar ao máximo desse mundo violento do Velho Oeste. No entanto, ao longo dos capítulos nós vamos percebendo que por muito que ele tente fugir a essa sua natureza violenta, ele não consegue. E é neste ponto em que eu gosto muito da série, principalmente a partir do volume 3 e 4, em que começamos a ter flashbacks da infância do Duke e começamos a perceber o porquê dele ser uma pessoa violenta, não é? Tudo aquilo começou a partir da sua infância e é por isso que eu gosto muito do personagem do Duke, que há esse conflito
interno, na qual ele tenta escapar ao máximo da violência. No entanto, todo aquele contexto do Velho Oeste faz com que ele não consiga fugir e que aceite ao longo do volume a sua própria natureza, não é? Neste sentido, o livro tem alguns momentos bastante contemplativos em que o personagem apresenta um tom mais filosófico. No entanto, esses momentos são muito bem intercalados com cenas de ação, não é? A série Duke não é propriamente uma série que tem muita ação, por isso, se estão à procura de grandes cenas de ação ou de volumes com muita ação, talvez a Duke não seja a série para vocês. No entanto, a ação apresenta-se sempre muito bem doseada ao longo de todos os livros e, acima de tudo, a ação aparece com justificativa narrativa, ou seja, as cenas de ação não são gratuitas e são sempre uma peça fundamental da narrativa criada pelo argumentista. Tinha falado também dos personagens secundários e, na minha opinião, eu acho que a série Duke é muito boa não só pelo seu protagonista, mas também pelos seus personagens secundários. Todos eles são muito bem desenvolvidos, não é? Não são tão desenvolvidos como o Duke, não é? Por razões óbvias, o Duke é o protagonista da série. No entanto, eles vão ser também personagens fundamentais, tanto para a história, mas também para o desenvolvimento do personagem do Duke. As relações familiares que ele tem são muito interessantes. Há um grande conflito entre ele e o seu irmão. E também temos aqui personagens do passado dele, não é? Uma personagem feminina que é o interesse amoroso do Duke, que também tem um desenvolvimento muito grande, e isso também foi uma das coisas que me fez gostar muito da série Duke. Como eu tinha dito no início da análise, a abordagem do argumentista é muito realista, e aqui temos muito abordado a questão da condição humana e como era absolutamente horrível viver no Velho Oeste, não é? A facilidade com que se premia um gatilho, com que pessoas eram mortas. A própria escravatura é uma coisa que também está muito presente e que tem um olhar crítico por parte do argumentista, mas a partir, se não estou em erro, do volume 4, nós somos apresentados a um pelotão do exército, na qual vemos um personagem negro a ter uma revolta, não é? Ele faz uma rebelião dentro desse exército e acaba por matar o seu líder, que era um homem branco, não é? Vemos aqui também a questão dos direitos raciais e a forma como muitas vezes essas iniciativas eram feitas de forma violenta e que ajudam a dar essa profundidade à série. Já falei aqui muito do argumento. Falando da arte, eu particularmente não conhecia o Herman. Sei que ele tem outras obras publicadas aqui em Portugal, por exemplo, pela Vitamina BD e também o Comanche pela Ala dos Livros, mas particularmente nunca tinha lido nada em que o Herman ilustrasse e fiquei deslumbrado pela arte dele. Uma das coisas que ele consegue fazer muito bem é dar vida aos cenários que são apresentados, ou seja, todas as cidades que são apresentadas aqui nestes volumes têm muitas pessoas, não é? Nós conseguimos perceber as dinâmicas da cidade. As paisagens também são absolutamente lindíssimas e para mim é uma das coisas que eu mais gosto nesta série a nível de ilustração, é quando temos páginas e páginas sem texto e em que podemos apreciar a arte do Herman. No entanto, por muito que a arte seja bonita, ela não é tão consistente como eu gostaria que fosse. Para quem não sabe, o Herman já é um artista que já está na casa dos 80 anos, ou seja, já não apresenta talvez aquele vigor que apresentaria na sua juventude e em outros momentos da sua vida, e então há momentos em que algumas vinhetas são absolutamente fantásticas e depois temos outras que não são tão bem conseguidas. No entanto, na minha opinião, acho que o trabalho na globalidade está muito bem conseguido. Mas talvez aquilo que realmente faz com que a arte seja absolutamente fantástica é a utilização de aguarelas, que fica espetacular. Eu acho que a paleta de cores está muito bem conseguida. Também nos próprios momentos de flashback, ele utiliza uma paleta de cores sépia, que é um recurso obviamente normal de fazer uma diferenciação da arte para mostrar dois períodos distintos. É uma coisa que é normal. No entanto, aqui a escolha de uma paleta de cor sépia acho que funciona muito bem. Como podem ver, a série conta atualmente com 5 volumes. Acho que não há ainda previsão de quantos volumes a série terá. Na minha opinião, não gostava que a série fosse muito extensa. Talvez no máximo uns 10 volumes, na minha opinião, seria o ideal. Também porque o Herman já é um artista que já está numa idade avançada e, na minha opinião, seria impensável uma continuação do Duke sem a arte do Herman. Falando da edição da arte de autor, vou aqui pegar no volume mais recente, o volume 5.
conta com capa dura, com a encadernação que na minha opinião está muito boa. Podemos ver aqui as guardas, que têm sempre uma ilustração fantástica. A nível técnico, a legendagem na minha opinião está muito bem conseguida. Não posso falar obviamente sobre a tradução porque nunca li os originais e também não sei ler francês. E a nível físico, como eu disse, além desta capa dura, a encadernação é muito boa. O papel é brilhante, o que na minha opinião favorece ainda mais a arte do livro. Só tenho pena de facto de não haver nenhum tipo de extras. No entanto, eu percebo a escolha da arte do autor em editar apenas, digamos, os volumes que não saíram lá fora. E foi esta a minha análise à série Duke. Eu particularmente nunca tinha lido assim muitos westerns. Estou a acompanhar tanto, por exemplo, a série Undertaker da Aula dos Livros, que também tem uma análise escrita no Facebook, podem ver na descrição abaixo o link para a página do Facebook. No entanto, esta série do Duke tem uma abordagem diferente, não é? E gostei muito porque a arte do autor traz aqui, digamos, mais uma abordagem diferente a este estilo, não é? Uma das coisas que, sem dúvida, que é fundamental para o nosso mercado é a existência de diversidade dentro dos géneros, e a arte do autor faz aqui um belíssimo trabalho em apresentar-nos a série Duke, que sem dúvida será uma grande escolha para começar esse tipo de histórias. Mas digam nos comentários qual é a vossa opinião, se já leram a série, se gostam da arte, se gostam do argumento, e não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o like e passar nas nossas redes sociais do Facebook e do Instagram, que estão na descrição do vídeo. Vou deixar também na descrição do vídeo os links para as redes sociais de Facebook e Instagram da arte do autor, bem como o seu site oficial onde poderão comprar estas obras. E foi tudo por hoje, mais uma vez obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras!